1 Reis, capítulo 3, versos 4 a 15. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereciam 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu lhe dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência o usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão de coração perante a tua face. Mantivesse-lhe essa grande benevolência e lhe desse um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizesse reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Num passo de uma criança não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegesse com povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedisse essas coisas e não pedisses longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até que me não pedisse, eu te dou tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre outros reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Capítulo 4, verso 29 a 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na beira do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas desse cedro que está no Líbano, até o ísopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha a gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviado de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Capítulo 6, verso 37 e 38. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de viga de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 11
no mês de Bu, que é o 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Mateus 1:1. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Capítulo 12, Mateus 12, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós queremos vir diante de Ti, Pai. Queremos pedir que Tu nos fale, que Tu nos ensines. Pai, nós queremos estar de coração aberto, que Teu Espírito Santo possa ungir nossos corações, nossos ouvidos, e unja também a Tua palavra a ser proferida, Pai. Queremos entregar esse momento nas Tuas mãos. Venha então fazer a Sua visitação. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, nós temos uma missão hoje de completar a que nós teríamos que ter completado ontem, mas vamos tentar, vamos procurar realmente fazer essas duas tarefas juntas. Ontem nós falamos sobre autoridade e falamos sobre princípios da autoridade e o representante desse princípio de autoridade de maneira concreta, que é o rei Davi. Ele representa a autoridade aqui na palavra, e todos, quando olham a Bíblia, sabem que o rei Davi representa a autoridade aqui na terra, dentro de Israel. Que sempre quando se fala um rei, lembra-se do rei Davi. E o rei representa a autoridade máxima de um reino. Por isso que ele representa a autoridade. Então, nós começamos a estudar a vida do Davi. Primeiro, a vida do Davi pode ser dividida em 3 estágios. Lembra-se disso, né? Primeiro estágio é a sua vida escondida. Vai desse momento que apareceu pela primeira vez, quando Samuel foi ungí-lo, até o momento que ele lutou contra Golias. O segundo estágio vai desse seu aparecimento para Israel por meio da guerra contra Golias, até ele reinar em Hebrom. O terceiro período, e quando ele começou a reinar em Hebrom, até o fim da sua vida. Esse é o, vamos dizer, resumidamente, como nós podemos dividir a vida do Davi. E falamos do primeiro estágio, quando ele esteve escondido, quando ele estava pastoreando, de como ele foi ungido por Samuel. Acho que todos vocês recordam. Então nós terminamos o primeiro estágio, estávamos no segundo estágio, quando a gente estava falando que quando ele derrotou Golias, os cânticos das mulheres de que Saul matou milhares, ele 10 milhares, causou o problema de que ele tem que começar a fugir por conta disso. E esse estágio da fuga foi um período que tem uma extensão muito grande de relatos na Bíblia sobre, assim, um detalhe muito grande sobre esse período. Esse período nós podemos dizer que conhecemos vários aspectos da vida do Davi. Por que o Senhor quis que ele passasse por esse período?
sem dúvida, esse estágio foi para ele aprender algumas lições que ele não aprendeu no tempo que ele estava só com as suas ovelhas, na sua casa, até seu aparecimento no campo de batalha contra Golias. Bom, a partir do momento que ele passou a ser fugitivo, ele começou a ver alguns aspectos que ele não via quando estava sozinho com o Senhor. Claro, ele teve desafios. Você lembra que nós conversamos aqui, que ele teve que lutar contra o leão, lutar contra o urso. Ele viu o que estar com o Senhor. Provavelmente naquela época ele escreveu o Salmo 23, né? O Senhor meu pastor, porque ele era o pastor, ele entendia isso. Porém, quando ele chegou no segundo estágio, ele conheceu outros aspectos. Ele conheceu aspectos onde tinha inimigo diante dele. Talvez seja o segundo estágio do Salmo 23. Nesse momento, ele teve que aprender 3 tipos de lições. Primeira lição que ele tinha que aprender. Ele tinha que conhecer outro comportamento de Deus. Você sabe, nesse período, ele foi perseguido. Ele passou por várias situações muito difíceis. Às vezes ele podia olhar para o céu e dizer assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Olha, eu estava sossegado na minha casa, vida relativamente tranquila. O Senhor fez o Samuel vir em casa, né, para ungir. Passou todos os meus irmãos na frente, se não quis, me pegou, né, me ungiu. Né. E aí, aquela vida tranquila que eu tinha, sumiu. Agora está todo mundo me perseguindo aqui. E eu sou ungido. Teoricamente, eu tinha que estar no lugar do Saul que está me perseguindo. Por que está acontecendo isso comigo? Aí ele começou a ver que o Senhor não coloca-nos apenas em situações favoráveis. Nesse momento, o Senhor estava provando-o. E ele começou a olhar o Senhor e entender o Senhor de outra forma. No início da nossa vida, muitas vezes o Senhor nos trata relativamente bem, no sentido de não colocar situações muito complicadas. Mas quanto mais a gente vive diante do Senhor, mais aparece tipo de situação, a gente fala: como será que vou resolver isso? Às vezes, situações com o nosso trabalho, e as piores são quando a gente tem que lidar em algumas situações com pessoas queridas, né? Às vezes com irmãos. E aí a gente levanta os olhos e pergunta para o Senhor: por quê? Na verdade, e nessas horas que nós aprendemos as lições. Às vezes não nos parece razoável certas situações. Mas definitivamente, nessas horas, o Senhor tem alguma coisa para dizer para nós. Então, esse é outro tipo de conhecimento de Deus. Entender que Deus, muitas vezes, quer que a gente entenda como sair debaixo de cada situação que nós não entendemos. Por isso,
as lições do passado, dos princípios, se aplicam aqui. Deixa eu explicar. Os princípios são cumulativos. Nesse instante, o Davi tinha que aprender a lição da graça, do encargo de oração, da revelação. De repente, ele percebe: Senhor, eu preciso aprender lição da graça. Sabe, sempre as lições que o Senhor dá são cumulativas. Não é porque você aprendeu, esquece. E quando a gente... Sempre a gente fala quando dá aula, né? Quando dá aula na faculdade, de repente encontra um aluno que não sabe fazer regra de 3, né? A gente fala assim. Ele disse, mas eu entrei na faculdade e eu já acabou o vestibular, esqueci tudo. Mas você vai precisar, né? O que eu estou querendo dizer, as lições que o Senhor dá é para você cumulativamente incorporar à sua vida. Então, aqueles princípios que a Ruth aprendeu, que a Ana aprendeu, que Samuel aprendeu, ele tem que acumular dentro da sua vida. Por isso, o Senhor deposita todas as lições em nós. Nós temos de aprender as lições que a Ana passou. Ana várias vezes perguntou por quê. Davi também teria perguntado por quê. Por quê? Para exercer um dia autoridade, ele tem que aprender todas essas lições de maneira cumulativa. E esse conhecimento não pode ser superficial mais. Por isso o Senhor pôs ele em diversas situações. Ele foi muito treinado. Essa como se chama, a definição de uma pessoa experiente. Uma pessoa experiente e que é uma pessoa que viu situações diferentes e eventualmente errou em várias situações diferentes. Mas ela tem que sair de lá com a lição aprendida. Isso que aconteceu na vida do Davi. Primeira coisa, primeira lição, ele aprendeu como Deus lida com ele. A segunda lição é que ele tinha que conhecer a si mesmo. Isso não é tão fácil. Aprender, assim, discernir situações é muito mais fácil de nós discernirmos a nós mesmos. Eu arrisco dizer, é muito mais difícil nós discernir a nós. Vou colocar uma situação do Davi. Quando no 1 Samuel, capítulo 24, ele estava numa caverna com seus homens. E por acaso entrou Saul dentro da caverna. Você sabe, aqueles homens que estavam com Davi disse, é agora. Olha, você quer uma oportunidade melhor que essa? Sozinho, né? E ele com um bando de pessoas lá. Pensa se nós estivéssemos no lugar dele. Eu estou nessa situação e eu sou rei ungido, ele é rei reprovado. Senhor, deve ter sido isso, né? Ele não quis arriscar um pensamento mais, vamos dizer, mais agressivo, né? Ele deve ter respirado, foi lá, pegou, cortou a orla da roupa. Você sabe, eu fico imaginando quão afiada que é essa faca.
Você já experimentou cortar um tecido com faca assim? Né? Ou seja, para matar era facinho, né? Cortou. Deixou sair. Mas a Bíblia diz, no momento que cortou, bateu-lhe o coração. Ele nem tocou no corpo do Saul. E Saul nem percebeu de tão assim rápido foi o corte. Mas bateu-lhe o coração. Ele descobriu que fez uma coisa errada. Só de cortar a orla da roupa. Ele descobriu que ele tinha que apurar mais a sensibilidade dele para com Deus. Você sabe, muitas vezes a gente acha que conhecemos a si mesmo. Não conhecemos, não. Às vezes a gente acha que nós somos isso, somos aquilo. Às vezes até tem razão. Estou falando, às vezes. Porque nós achamos que, fiz isso, foi bem sucedido, fiz isso, foi bem sucedido, não sei o quê. Acho que eu dou para coisa. Eu sou isso. A gente começa a fazer juízo de si. Esse autojuízo é muito perigoso. Porque a gente sempre é parcial. Não sei se entende o que eu quero dizer isso. A gente sempre acha-nos melhores do que nós somos. E quando a gente faz um juízo de si, a gente sempre pende a um lado mais, vamos dizer, mais parcial para si. Alguns têm outro lado, quando acha que eu sou muito menos do que eu sou. Ou seja, é muito difícil a gente ser preciso naquilo que a gente é. A gente conhece pouco. O mais difícil é saber o que nós não somos. Nesse momento, depois que Davi cortou, ele vai, depois que Saul sai, ele grita para Saul. Primeiro se prostra diante dele, chamando meu rei. E disse, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, há um cão morto, há uma pulga. Naquele instante ele foi ungido. Mas naquele instante ele teve dois aspectos. Um, autorrepreensão. Ele soube que está errado. Segundo, ele reconhece Saul como rei, como ungido do rei. Ele entende a unção. Não sei se você entendeu o que estou querendo dizer. Ele compreende o que é unção. Ele diz, Saul, você é um rei ungido. Eu não tenho o direito de levantar mão contra um ungido, mesmo que esse ungido seja um ungido perverso. Eu respeito o que Deus fez. Eu não posso levantar a mão contra o ungido porque estou levantando a mão contra Deus. Eu sou como um cachorro, sou como uma pulga. Que lição preciosa. Durante esse tempo, você percebe em todas as ocasiões da fuga, ele sempre respeitou Saul. Por mais que Saul quisesse matá-lo, ele nunca deixou considerar Saul como seu rei. Não somente como rei,
como seu rei. Imagina uma pessoa que está te perseguindo, querendo te matar. Você chega para ele e diz assim: meu rei. Ele entende que enquanto o Senhor não o levantar, Saul continua sendo rei. E é rei dele. Isso é entender a unção do Senhor. Saul não entende. Nós vimos na história de Saul. Saul passou por cima várias vezes das competências dele. Mas Davi sabia exatamente qual a lição que ele tinha que aprender. Você sabe, às vezes leva a vida toda para nós conhecermos a nós mesmos. Porque a gente tem um senso de justiça, autojustiça muito grande. Você lembra a história do Jó? Ele passou por tudo aquilo sempre achando-se justo. Mas quando chegou no Jó 42, ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e em cinza. Depois de tudo aquilo, só no fim que o Jó entendeu quem realmente ele era. Essa é uma lição, como dizer, para a vida, né? Nós todo dia estamos aprendendo quem não somos. Quem não somos. Quem a gente achava que é e descobre que nós não somos. E essa é a segunda condição para a autoridade. A terceira lição, ele sabe que a unção exige a obediência total nesse período. Ele fez certas coisas, voltou, e esses episódios mostraram como a obediência dele foi importante. Por isso que Deus o considerou homem segundo o coração dele. Porque ele tinha que conhecer o coração de Deus. Em compensação, Saul se arrependeu muitas vezes, inclusive diante do Davi, sobre o que ele fazia. Só a lágrima do Saul secar, que ele esquece do arrependimento. Aí ele continua tudo de novo. Ou seja, quanto nós conseguimos reter as lições e as nossas decisões. Essa é a terceira lição que o Davi aprendeu. E nesse período, talvez seja o período mais rico em termos de treinamento. Assim como a gente assiste nos filmes, eu não sei exatamente como é, que uma pessoa, antes de assumir, por exemplo, uma posição de um oficial militar, ele tem que passar por certos treinamentos, e aqueles treinamentos são, vamos dizer, ferozes, né? Até ele conseguir ser bom. Gente, eu sou oficial, mas eu nunca passei por aquilo, né? Então, mas de qualquer jeito, o treinamento para ser um grande líder, para chefiar, para guerrear, exige esse treinamento, né? Então a gente vê em Davi uma coisa muito concentrada durante aquele tempo. Lembra, quando ele começou a reinar, ele tinha quantos anos? 30 anos. Você sabe, hoje, 30 anos para nós, a pessoa está novinha, acabou de sair da faculdade, coisa assim, né? Imagina o que Davi já passou com 30 anos. Então foi literalmente um intensivão, né? Ele assumiu com 30 anos, ele ficou 7 anos reinando em Hebrom, e depois 3 anos em Jerusalém.
E nesse curto período de 30 anos, né, provavelmente menos de 10 sob treinamento, ele teve que rever vários dos seus conceitos, etc. Nós diremos, ele realmente aprendeu o que é autoridade. Sabe o que é autoridade? A autoridade é aquela pessoa que sabe que ela não tem. Ele aprendeu nesse período que ele está a serviço do seu rei, que é Deus. Que a partir desse momento, Deus pode usá-lo como rei, porque quem vai reinar é o Senhor. No momento você aprendeu que você não tem nenhuma autoridade. Como rei, ele não reina. É o Senhor que reina. Paradoxalmente, ele começa a reinar. Ele pode reinar no momento que quem reina é o Senhor. Então, aplicação. Como consequência. No momento que o Senhor pode reinar, ele pode dar o próximo passo. Sabe qual é o próximo passo? O próximo passo, primeiras coisas que ele fez. Ele tomou Jerusalém. Isso é uma coisa super estranha. Eu acho que vale a pena a gente abrir um trecho da Bíblia. Deuteronômio 12, 11. Quando que aconteceu? Deuteronômio é um livro escrito, são ordenanças que foram dadas antes do Israel entrar em Canaã. Lembra-se disso? Então havia uma ordenança dizendo o seguinte: então haverá um lugar que escolherá Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, toda a escolha dos vossos votos feito ao Senhor. Então, naquele tempo, Deus já tinha prometido ao povo de Israel que haverá um lugar. Parece uma charada, né? Vai ter um lugar. Eles entraram em Canaã, passaram 300 e poucos anos. Ninguém sabia que lugar é esse. E a arca do Senhor rodava tudo quanto é lado, né? Ninguém sabia onde colocar a arca, tabernáculo, nada. Porque o Senhor tinha prometido que ia dar um lugar. Ninguém sabe que lugar que era esse lugar. E você sabe, Jerusalém era uma cidade muito difícil de conquistar, porque era totalmente rodeado. E você sabe, do ponto de vista estratégico, usando uma linguagem do empresarial, o price performance baixíssimo, né? Por quê? Jerusalém não é centro comercial, porque não é entreposto, exatamente pela dificuldade de se chegar lá. A maioria das cidades do passado ou ficava no alto do cume para ser difícil, para ser visível, alguma coisa assim. Mas vocês vão para quem visita a Europa vê que os castelos do passado sempre em cima da montanha. E o Jerusalém não ficava em cima da montanha, não ficava num platô, cercado, assim não é o mais alto. Não era lugar que passava rios, não tinha paisagem. Não. Por que é esse lugar? Porque o Senhor escolheu.
porque o Senhor preferiu esse lugar. Só que o Senhor não falou isso para ninguém. Por que não falou? Porque primeiro ele precisava ganhar uma pessoa a quem ele quer revelar. O Senhor tinha um lugar, mas ele só ia revelar se ele achasse a pessoa certa. Davi passou pelo vestibular. Todas essas passagens mostrou ao Senhor que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por isso, o Senhor abriu seu coração. Por isso Davi foi e conquistou. Não é pelo pensamento, não foi pela razão, mas foi por revelação. O Senhor revelou no seu íntimo para Davi: é aqui que eu quero habitar. Segunda coisa, o Senhor trouxe a arca de Davi, a arca para Sião. Você sabe, o povo de Israel sabia da importância da arca, disse da revelação que foi dado a Moisés. Mas a arca, muitas vezes para Israel era assim, é importante, não sei o quê, mas também era meio amuleto, né? Quando tinha uma guerra, eles diziam: vamos levar a arca na nossa frente para ver se a gente ganha a guerra, né? Meio, né? Eles não tinham uma noção clara da importância da arca, que é a presença do Senhor. Davi tinha. Davi sabia exatamente a importância da arca. Quis trazer, a gente lembra daquela história do Uzá, que pôs a mão na arca, carregou no carro de boi, parou no meio, interrompeu, mas depois, finalmente, Davi conseguiu e levou a arca. Mas todo esse esforço, quando ele trouxe Jerusalém, dançava na frente, demonstra alegria, porque ele tinha o coração de Deus. Ele sabia aonde o Senhor coloca a sua importância, o que o Senhor prezava, o que o Senhor amava. Finalmente ele fez essas duas coisas. A consequência disso, né, é que depois que ele conquistou Jerusalém, trouxe a arca, de repente, aquela ideia original, que já devia sido cumprida logo depois que ele entrasse no Canaã, agora começou a acontecer. O povo agora tem um lugar único para adorar ao Senhor. Isso é importante? Eu diria, como eu diria, né, o mais jovem, hiper, mega, né, importante. Primeira vez que Israel teve uma unidade. A unidade vem pela adoração, pela visão que eles têm a um Deus único que está reinando. Agora sim. Por isso, a história de Israel diz: a partir desse momento, nós temos reino de Israel unido. A unidade
vem pelo Espírito. Agora, todo Israel entende a quem eles estão adorando e aonde se deve adorar. Se o Davi não tivesse tido essa revelação, e se não tivesse disposto a fazer isso, ele não teria esse local. Isso se chama, agora eles têm um centro. O centro da vida de Israel está residido lá. Lugar onde está o Senhor. Entende por que o Davi estava reinando com a autoridade de Deus? Porque é o Senhor que está lá. Ele apenas representa essa centralidade do nosso Senhor Jesus lá. Sabe, se nós temos graça, nós temos oração, temos revelação, temos autoridade, para quê? Para chegar na unidade onde o centro é o nosso Senhor Jesus. As lições que foram dadas é para que nós achemos um centro. Primeiro, individualmente para nossas vidas. Qual é o centro da sua vida? É apenas periferia das coisas? É a trajetória que o Senhor nos leva para conhecer a centralidade. Centralidade do reino de Deus. Da mesma forma, qualquer comunidade, o corpo de Cristo, ele tem como centralidade, tem o centro, a pessoa Senhor. Sempre tem que ser assim. Essa é a trajetória de qualquer um de nós. Qual é o nosso centro? Muitas vezes são pessoas, são líderes, às vezes são coisa mais abstrata como nosso centro, uma verdade, um ensino bíblico, uma doutrina, experiência. Às vezes nós temos muitos centros. Qualquer centro que não seja nosso Senhor, vamos dispersar-nos. Por isso, quando a gente canta Senhor é Rei, significa isso. Senhor é o centro de tudo. Na verdade, o Senhor quer reinar. Por quê? Porque isso é bom para nós. Você sabe, se nós perdemos o centro, a gente fica perdido para o resto. Porque quando a gente não tem centro, a gente não tem referência. Quando a gente perde referência, não tem direção a tomar. Aliás, essa é uma situação que a gente tem conversado muito sobre o mundo que nós vivemos hoje. Hoje nós não temos centro de nada no mundo. Você não sabe o que é centro. Às vezes a gente acha que o centro é um iPhone, né? Uma rede, um conceito, alguma bandeira que as pessoas levantam. Muitas vezes, um monte de gente fica perdida, tentando achar centro. O Senhor já deu um centro para nós há muito tempo. Não precisamos ficar procurando. Por isso, ao entendermos a autoridade, nós permitimos haver um rei. E esse rei é Deus, nosso Senhor. Por isso, no caminho da restauração, necessariamente, a gente tem que entender o conceito de autoridade. O Senhor é a autoridade. Muitas vezes manifesta-se por meio de alguém que ele delega momentaneamente. Mas a gente tem que sempre compreender do conceito que nós não a temos.
Portanto, essa trajetória faz com que a gente chegue a entender a necessidade de termos o princípio representado por Davi. Em continuidade, nós sabemos que veio o quinto princípio, que é sabedoria. Então, o que é sabedoria? Eu diria que sabedoria é mais divertida, né? Do que, né? Parece menos pesado, né? Então, nós lemos a história do Salomão pedindo sabedoria. Na verdade, assim, de maneira estrita, o que Salomão pediu? Ele pediu um coração compreensível, ensinável, né? E depois, Senhor, Deus que disse para ele, eu te darei coração sábio, né? Ele disse, isso muito jovem, eu preciso de sabedoria. Foi o pedido dele. Por que nós precisamos? Já que saindo uma trajetória da graça até a autoridade, a gente sabe que sabedoria está retratada, se você ler livro de Provérbios, cheio de dito de sabedoria, né? E quando a gente fala em sabedoria, a gente logo lembra do Salomão. Claro, até quem não lê Bíblia, nada, você fala, a sabedoria de Salomão, todo mundo, né, toma como sendo uma verdade já, né? Então vamos ver como é que aconteceu tudo isso, né? Nós lemos esse trecho da palavra, né? E nós vemos que além de nós chegarmos a Jerusalém, além de termos altar lá no Jerusalém, nós precisamos ainda ter um passo adiante, que é sabedoria. E como essa sabedoria é representada por uma personalidade chamada Salomão, então temos de entender quem que é Salomão. Primeiro, Salomão é filho de Davi, certo? Só que ele nasceu em circunstância não exatamente tão tranquila assim. Então vamos ler depois por que Salomão representa a sabedoria. Já que eles saíram do Canaã, eles foram caminhando pela graça, pela oração, pela revelação, pela autoridade, até chegar no momento que eles vão cumprir a vontade de Deus na terra. Será que só com Davi não teria cumprido? Não. Não. Qual era a vontade de Deus originalmente? Ao sair do Egito, ele disse, vai para lá, para Canaã, terra que manda leite e mel. Tá? Eles pararam no meio do caminho. Eles nem tomaram posse. Não tomaram nem posse nem do leite, nem do mel. Né? E ficaram no meio do caminho. Aí o Senhor fez tudo isso. O que o Senhor fez? Eu vou ver se eu consigo retomar um ponto, parece que... Não sei se vocês captaram. O Senhor começou a fazer trabalho de restauração. Espera um pouco. Nós aprendemos com o irmão Cláudio, o irmão Mário, que tinha uma ruína do templo. Eles fizeram uma restauração. Até aí foi bem claro o processo de restauração. Certo, gente? Tinha uma coisa para ser restaurada. Espera um pouco, como é que... Irmão Laurence, você está falando de restauração, mas nem construíram, como é que você está restaurando uma coisa que nem construíram? Entendeu o que eu estou falando? Como é que você está falando sobre restauração se eles nem construíram? Ninguém me pegou no corredor para questionar que eu estava falando besteira. Ezra e Neemias foram lá, restauraram, que estava em ruína.
Restauraram. Aqui eles nem construíram, como é que se restaura? Eles estavam num processo de construção, não de restauração. Ou não? Está certo ou está errado o que estou falando? Veja, eles não conseguiram, eles perderam o quê? Perderam o plano de Deus. Antes de construir, você não tem que desenhar um planejamento, como é que chama? Um cronograma até construir. Né? Um engenheiro sabe que tem que fazer isso, tem que ter um processo, certo? Ao entrar na terra, jogaram esse plano fora. Entenderam isso que estou falando? Primeira coisa que o Senhor tem que restaurar é o desejo dele construir o reino. Por isso se chama restauração dos propósitos. Em outras palavras, teve um irmão que me perguntou assim, é muito difícil falar com um jovem porque eles acham que quando a gente prega, ele disse, se você crê no Senhor Jesus, ele é salvo, uma vez salvo, ele não precisa mais nada. Ué, está salvo? Passaporte para céu garantido? O que mais precisa fazer? Nada. Isso chama propósito perdido. Essa é uma tragédia na vida cristã. Gente quer só um pedacinho do que Deus quer dar para a gente. A gente perdeu o propósito. Por isso, esse processo se chama de restauração do propósito, dos desígnios de Deus. O Senhor já percorreu 4 passos até aqui para restaurar o propósito que o Senhor tinha para com Israel. Esse não é restauração do templo, é restauração do propósito. Ficou claro? Antes de construir o templo, o propósito tem que ser restaurado, porque senão não vai ter templo. Muito menos reconstrução do templo, porque se não tem templo, como é que vai ter reconstrução do templo? Primeira coisa que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas é restaurar o propósito dele na nossa vida. E depois a gente caminha segundo o propósito. Gente, ficou claro isso? Não parece tão trivial, né? Mas é trivial. Porque muitas vezes a gente desiste do caminho muito antes. Por isso eu gosto daqueles amigos meus que acaba maratona em 8 horas, né? Você sabe que quem ganha maratona ganha em 2 horas de corrida, ele termina em 8 horas, né? Mas ele chega tão orgulhoso com a medalha de que terminou, porque ele sabia que ele tinha que chegar lá depois dos 42 quilômetros. Não importa quanto tempo leva, ele não desistiu do caminho. Não adianta você correr os primeiros 5 quilômetros em 20 minutos, se você para. Por isso, nós temos esses 5 princípios aqui, e faltando o último princípio, que é o final do propósito de Deus. Se perder esse final, o que acontece? Quando você chegou, correu 40 quilômetros, você fala, agora eu vou desistir, já está bom. Continuou não completando. Ainda falta um pouquinho. Então, o último passo está dizendo, depois que foram conquistados os inimigos, depois que, nesse sentido, o reino foi estabelecido, o reino foi unido, agora o Senhor ainda tem mais um passo
para realizar essa obra, tá? Essa obra que nós chamamos de plano de Deus. E eu vou ler alguns trechos da palavra, não precisam abrir. Primeiro fica em Efésios 1, 17 e 18. Quem quiser abrir também pode, né? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso foi a oração do Paulo. Por quê? Porque antes ele disse: em Cristo nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aqui nos fala que agrada a Deus nos conceder riquezas insondáveis de Cristo, mistérios, sabedoria. Agrada a Deus nos conceder todo o conhecimento, sabedoria, os seus mistérios. Não somente porque nós estamos reinando com Ele. Ele quer nos enriquecer com tudo isso. Sabe por que Ele nos quer enriquecer com tudo isso? O Paulo, em livro de Romanos, capítulo 11, 33, ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O nosso Senhor não é só supérfluo. Ele é muito profundo. A profundidade dele é inimaginável. Quão insondáveis são os seus juízos. Não sei qual a expectativa de vocês, mas um dia eu queria estar lá com ele. Aí ele começa a falar. Aí eu falo: não entendi. Não sei do que você está falando. Ele não apenas quer que estejamos com Ele. Ele quer que nós ganhemos a profundidade de conhecimento dEle. A gente quer ter uma convivência íntima, com profundo conhecimento dEle. Porque o conhecimento do Senhor é profundo. Não quero dizer que a gente tem que ser intelectual. Por isso que a gente tem que falar da sabedoria. A profundidade da sabedoria. Tá bom? Então, essa foi pano de fundo, né? Na profundidade do Senhor, lá está a maior e mais profundo da intimidade do Senhor. É abundante, inesgotável, insondável, em outras palavras, né? Por isso que os caminhos do Senhor sempre são mais altos do que nosso. E a nossa mente não consegue atingir. Eu diria, nunca conseguiríamos atingir. Por quê? Porque essa sabedoria vem do alto. É porque tem sabedoria que vem de baixo. Veja, quando Salomão, na sua oração, primeiro,
Vamos entender o que aconteceu naquele momento. O altar já estava lá no Sião. Mas o holocausto, altar de holocausto estava em Gibeão, ainda não tinha sido movido. E Salomão foi lá, ofereceu 1000 holocaustos. Significa, ele era grato a Deus. Como é que no passado uma pessoa se mostrava gratidão a Deus, oferecia sacrifícios? Ele ofereceu 1000 holocaustos, mostrando o desejo dele agradecer a Deus. E Deus se revelou a ele. Disse, me pede o que você quiser. Se lembra aqueles 2 discípulos que pediram para Jesus assinar um cheque em branco? Para Salomão, Deus assinou um cheque em branco. Você pode pedir o que quiser que eu te dou. Se fosse Tiago e João, direita e esquerda, né? Eu já tinha pedido, né? O Salomão disse, não, você sabe o que é? Eu conheço que eu não sei nada. Para governar esse povo. Me dá um coração compreensível. Um coração ensinável. Deus deu tudo o que ele precisava. Primeiro princípio. Sabedoria não é uma questão de mente. É uma questão de coração. Por isso existe dois tipos de sabedoria. Sabedoria de cima e relaciona com o coração. A sabedoria desse mundo é a sabedoria da alma e da mente. E geralmente está em contraposição com as coisas de Deus. Por isso, existem 2 livros na Bíblia. Tem um livro na Bíblia que todo mundo sabe que fala da sabedoria, né? Que é o livro de Provérbios. Mas existe outro livro, que é um livro que muita gente nem gosta. Fica no Novo Testamento. Quem odiava era Martinho Lutero, que se chama Tiago, né? E o livro do Novo Testamento que fala sobre sabedoria. Por quê? Sabedoria e que torna em realidade aquilo que está no coração. Você sabe, por que Salomão era tão sábio? Isso não é só questão de conhecimento. Ele sabia ligar tudo com tudo. Ele tinha mente, primeiro porque ele tinha coração de Deus, por isso ele tinha a mente de Deus. Não é o contrário, não é primeiramente depois coração. Primeiro tem que ter o coração de Deus, para ter mente de Deus. Por isso, no Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se você acha que não tem sabedoria, é porque não está pedindo. Você pediu, o Senhor dá. Bom, então se essa sabedoria que vem de cima, que sabedoria que vem de baixo? Em Tiago 3, 13 a 18 diz, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago foi muito pesado, mas é realidade. Então existem essas 2 sabedorias. A sabedoria terrena é baseado na nossa natureza terrena caída, decorrente da queda. Por isso não pode vir coisas boas de lá. E quem intermedia isso é a mente. Porque quando a gente fala, a gente age, passa pela mente.
Por isso Romano disse, né, rogo-vos, pois irmãos, que apresentem vossos corpos em sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformais-vos as vossas mentes, né, todo dia, né, com as coisas agradáveis de Deus. Essa é a luta que a gente tem diária. O que eu estou falando são os princípios para a gente entender onde é que se localiza a sabedoria. A gente nem entrou como se diz, no Salomão, né? Porque a gente tem que entender, primeiro, o princípio da sabedoria. E o que nós estamos buscando é sabedoria de cima. Por isso, sobre tudo que nós devemos cuidar, jovens, cuida do coração. Acima de tudo. Porque é lá que reside sabedoria de cima. Por isso, quanto mais inteligente uma pessoa, sem a sabedoria, mais complicada ela se torna. Fica uma pessoa super complicada. Você começa a conversar com ela, pessoa minhoca, né? Como se diz, né? As coisas que são sábias são simples, são práticas. Sabedoria deixa as coisas práticas, a mente deixa as coisas confusas. A sabedoria de baixo. Por isso, no provérbio disse, o temor do Senhor é o princípio do saber. Portanto, de onde vem a fonte da sabedoria? Vem, primeiro, de entender Deus e das disciplinas de Deus. Por isso a gente vai no Gênesis do nascimento do Salomão. Você lembra como é que Salomão nasceu? Qual o processo? Primeiro porque Davi, um dia acorda de tarde, né? Ou seja, não era bem a hora de acordar, né? Mas acordou de tarde, saiu, viu uma mulher banhando-se, era uma mulher formosa, Batseba. A história vocês conhecem, se adulterou com ela, fez uma estratagema para matar seu marido Urias, e finalmente casa com ela. Naquele tempo ela estava grávida e teve um filho. E o Senhor mandou o profeta Natan para falar e repreender Davi. Na verdade, Davi, mesmo errando, ele tinha a sensibilidade para com Deus muito aguçado. Quando começou a contar a história, ele já errei. Que bom que ele reconheceu que errou. Ele errou e disse, errei. Peço perdão, mas Natan disse, errou, porém será disciplinado. Sabe, às vezes a gente erra, o Senhor perdoa sem disciplina. Mas às vezes o Senhor perdoa com disciplina. E essa vez ele disciplinou, tirando a vida do seu filho. Para um pai, prefiro eu morrer do que meu filho morrer. Filho representa mais que mim, que a minha pessoa. Tirar a vida do filho é muito pesado. Foi a disciplina do Senhor a Davi. Ele pagou um preço alto pelo seu erro. Porém, o Senhor perdoou com disciplina. O sinal de que ele aprendeu essa lição, que Deus concordou que ele aprendeu essa disciplina, que o Senhor deu mais um filho para ele, chamado Salomão. Salomão é a lição aprendida do Davi. Desse pequeno, ele aprendeu do pai
sobre o erro do pai. Então nós podemos dizer, nesse instante, que ele saiu de um ambiente especial. E eu não vou contar toda a história, vocês podem ler, né? Aliás, é muito agradável ler, né, toda essa história. Finalmente, até o ponto do Salomão reinar. E ele fez esse pedido. Então podemos dizer que Salomão foi resultado da mão da disciplina do Senhor. Quando ele pediu somente a sabedoria, ele recebeu então a aprovação de Deus. E do trecho que nós vemos, ele realmente discorreu sobre tudo, né? Ele sabia tanta coisa para aquele tempo, né? A descrição, se falei, inimaginável como é que uma pessoa daquele jeito, né, daquele tempo, sabia ser tudo isso. Claro que muita coisa foi uma revelação do Senhor, mas muitas coisas também foram, eu diria, observações, só que com os olhos de Deus. Nós vimos, né, que eu só vou resgatar esses números, né? A possessão da terra dele era muito, muito grande. Você vê que tinha gente de tudo quanto é lugar para visitá-lo, para ouvir aos pés dele, né, o que ele tinha de sabedoria. Veja, ele fez 1.005 poesias, 3.000 provérbios. Eu fiquei contando quantos provérbios nós temos aqui. Acho que temos menos de 600, deve ter menos de 900, né? Eu não contei. Ele fez 3.000, quer dizer, tem um monte de provérbios que nem estão aqui. Ele escreveu um monte de salmos. Aliás, perguntou aos universitários, quantos salmos de Salomão nós temos na Bíblia? Só 2. Os 72, 127. E o resto nem conseguiu ser registrado aqui. Ou seja, eles tinham, assim, em termos de sabedoria, era uma super sabedoria, né? Porém, ele representa a sabedoria do nosso Senhor Jesus. Por que nós sabemos disso? Em Mateus 1:1 disse o quê? É que a gente, quando pega Mateus 1:1, né, começa com genealogia, né? A gente passa direto, né? A gente vai direto no verso 18, né? Mas aqui no livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo é filho de Davi. Quem é filho de Davi? Salomão. Ou seja, Salomão é o tipo do Senhor Jesus. Tá? E depois, se a gente vai no Mateus 12, que a gente leu também, o Senhor Jesus ensina, fala sobre Salomão, rainha de Sabá, aprendendo com Salomão sobre sua sabedoria, mas ele disse, aqui está quem é maior que Salomão. Então, gente, eu diria, né, se a gente for para ver, primeiro, a gente tem que entender que quando chega um certo estágio, a restauração do reino está, restauração da adoração já está lá, mas aí falta ainda mais uma coisa, falta o templo do Senhor. E o templo do Senhor tem que ser colocado num local onde possa habitar a glória do Senhor. Essa é a essência do desígnio ou do propósito do Senhor, que não apenas Ele possa estar reinando,
uma resposta de visivelmente retratado sua glória num certo lugar. E Salomão, coube a Salomão construir o templo. Por quê? Sabe quem queria construir o templo? Davi. Davi foi revelado o local, não sei o que, ele disse, eu quero construir o templo ao Senhor. O Senhor não deixou. Vocês lembram qual a razão que Deus não quis deixar Davi construir o templo? Porque ele era um homem de guerra, ele derramou muito sangue. Isso está em Crônicas, 1 Crônicas 22. 22, 8. Esse é o Davi conversando, falando para Salomão. O primeiro versículo 7 é mais claro. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão, será o seu nome, paz, tranquilidade darei a Israel nos seus dias. O Senhor não deixou o homem segundo o seu coração construir o templo. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas aquele homem era um homem de guerra também. Se lembra que as mãos começou rasgando urso e leão, né? E daí por diante ele foi o homem de guerra. Por isso, o Salomão era o rei da paz. Por isso, nosso Senhor é príncipe da paz, em Isaías 53. Príncipe da paz. Sabe por quê? Para edificação da casa de Deus, só se faz na paz. Ninguém edifica a casa de Deus na marra, como se diz, né? Na briga. Tem que ser na paz. A sabedoria traz paz. Sabedoria é prática. Sabedoria sabe discernir. Por isso, só há construção quando há paz. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando entende as coisas de Deus. Nossa responsabilidade é buscar sabedoria. Essa sabedoria é de alto. Por quê? Porque sabedoria do alto vai trazer paz. Sabedoria da terra, como a gente tinha lido no Tiago, traz briga. E nada se constrói na briga, em guerra, em discussão. Por isso, muitas vezes a gente acha, temos um rei, está tudo certo. Não. Rei da paz. Rei de guerra pode ganhar guerra, mas ele não constrói. Para que todos possam ter o mesmo coração, porque somente quando temos o mesmo coração que a casa é edificada, a casa de Deus será edificada. Por isso, a trajetória de sair do Egito, indo até terra prometida, até terra que emana leite e mel, eles têm que passar por várias lições. Da graça, da oração, da revelação, da autoridade, da unidade e da sabedoria. E no momento que recebemos essa sabedoria, a gente sabe aquilo que é importante, aquilo que não é importante.
aquilo que é importante para Deus, aquilo que não é importante para Deus. Às vezes aquilo é muito importante para nós. Mas se pergunta, é importante para Deus? A sabedoria vai te dar isso. Sabedoria é a coisa mais prática que tem. Toda a coisa que sai da sabedoria são simples. Quando começa a complicar muito, você fala, alguma coisa está errada aqui. As coisas de Deus sempre são simples. Ele quer nos levar na simplicidade. E eu vou ler um trecho, que eu vou começar a ler, vocês vão imediatamente identificar onde é que fica esse trecho, tá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando quer a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que há bem de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem ajunta em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outro homem de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Se isso não é sabedoria, não sei o que seria. Por que o nosso Senhor é maior que Salomão? Veja, ele descreveu as aves, os campos, as flores, num trecho de maneira muito prática para nós. Não apenas descreveu essa natureza, mas retrata como nós devemos ser. São palavras simples, práticas, para a vida. Por isso a gente tinha que entrar mais outro estágio. E entender mais a profundidade das coisas de Deus. Por incrível que pareça, por que é profundo? Porque é íntimo, mas não quer dizer complicado. Gente, nem sempre as coisas profundas, aliás, geralmente as coisas profundas não são complicadas, são simples. A maioria das coisas, quando a gente ouve, que é isso? O que é simples não é óbvia. Às vezes a gente procura as coisas óbvias, né? Não, simples não quer dizer óbvia. Uma coisa simples pode ser muito, muito, muito profunda. As coisas de Deus, Ele quer que a gente entenda, mas são profundas. É cheio de sabedoria. Por isso, muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que não têm nem instrução. Mas eles falam de um jeito meio caipira para nós, então eu falei, é isso aí. É muito melhor cara que tem N pós-doutorado, né? Não entendo nada que ele fala. E não serve nada para a minha vida. Tem tantas coisas que nós queremos comunicar com Nosso Senhor. E Ele conosco.
mas e de profundidade a profundidade, e do profundo do nosso ser à profundeza do nosso ser. Se a gente ler Salmo 42, a gente vai descobrir que lá fala desse diálogo da profundeza. Quando a nossa alma aspira ao Senhor. Por isso, não basta a gente encontrar um local onde está o Senhor. A gente quer ter, a partir desse momento, a comunhão com o nosso Senhor. Não é superficial, é na profundidade. Esses desígnios, esses propósitos foram totalmente esquecidos quando eles começaram a entrar em Canaã. E ficaram tão maravilhados com leite e mel. Mas espera um pouco. É só isso que o Senhor queria dar para eles? Eles abandonaram todo o plano de Deus. A primeira restauração nessa história, quando eles entraram, saíram do Egito, é a restauração dos desígnios de Deus, que nós aprendemos por meio desses 5 princípios. E quando eles compreenderem isso, o desejo do Senhor foi restaurado. E a glória do Senhor encheu o templo. E nós vimos também nas mensagens que quando a gente deixa o Senhor, a glória do Senhor se afasta do seu templo. Daí precisamos de restauração, novamente. O Senhor sempre está fazendo trabalho de restauração. Vamos no sentido mais prático. A sabedoria tem uma característica, porque que ele edifica. Ele consegue entender vários princípios na edificação. Eu penso que esse também é um dos dons e ministérios que o corpo de Cristo precisa. A gente tem que buscar isso. Ou seja, nós, primeiro, vamos ter que buscar paz uns com os outros, no Senhor. E, por meio disso, edificar a casa de Deus. Isso acontece no nível íntimo entre nós mesmos, nossa família, na nossa comunidade. E o Senhor é muito gracioso, Ele sempre usa aquilo que está disponível. Ele não descarta, mas Ele procura coordenar, né? Então, vou dar como exemplo o que aconteceu na construção do templo. O templo foi construído em 7 anos. Eles precisavam de material, e precisa de processo de construção, né? E material, tem alguém que fez um grande trabalho. Essa pessoa se chama Davi. Você sabe, o Davi era paizão mesmo, né? Ele, antes de falar aquele trecho que nós lemos, ele já tinha preparado todo o material. A maioria dos materiais são, eu diria, não perecíveis, né? São pedra, ouro, prata, um monte de coisa. Mas faltam algumas coisas, né? Por exemplo, madeiras, né? Não precisava derrubar árvore, não sei quanto tempo antes, né? Para só deixar lá, né? Então, deixou no tempo de Salomão. E Salomão, então, falou, olha, está tudo aqui, eu vou começar a construir. A continha básica. Quantas pessoas foram envolvidas para a construção do templo? Quase 200 mil. Você já imaginou fazer 200 mil pessoas trabalhando juntos sem bater cabeça? Ele tinha 30 mil só para cortar árvores, né? Preparar árvores.
70.000 pessoas só para fazer logística, palavra, naquele tempo acho que não usava, né? Mas era para carregar as coisas um do outro. 80.000 pessoas para trabalhar com pedras, 3.300 como encarregados, que na linguagem hoje são gerentes. Uma equipe muito grande. Veja, foi feito tudo de maneira muito lisa, assim, sem problema nenhum. Ou seja, atrás disso tem uma mente que planeja, que coordena, que coopera para que isso acontecesse. Se vocês quiserem, essas passagens onde está escrito tudo isso, fica aí 1 Reis 5,13 e 2 Crônicas 2, 17 e 18. Você sabe, não é simples, mas precisa de ter um coração sábio para isso. E nós sabemos que algumas pessoas o Senhor coloca em cada uma das funções. Isso é um processo que vem lá de cima. Então, às vezes a gente fala, como é que a gente... tenho medo de falar isso, né? Uma das questões hoje é como é que a gente forma uma igreja, né, local, né? Aí tem um monte de teoria, né? Teve uma época que eu era vidrado nisso, né? Em casa tem uma estante inteira sobre como construir uma igreja. Construir no sentido não físico, hein? Isso é coisa de arquiteto, né? Eu estou falando, os caras, quantos presbíteros, quantos diáconos, como é que tem que formar você, formato do coral, né? E vai, né? A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia apenas descreve que a gente tem que buscar o Senhor. Busque sabedoria. Busque a centralidade de Cristo. Então eu tenho muitas vezes tenho receio de falar sobre processo, porque a gente fica com dúvida, a gente fica querendo fórmulas. A gente quer saber quais são os cargos. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor apenas quer habitar no meio de nós. Apenas isso. A gente tem que prover um lugar onde Ele possa habitar. Sabe, na eternidade, espero um dia poder realmente fazer algumas perguntas. Eu espero a resposta dele. Simples. Eu tenho certeza, né? Mesmo sendo burrinho, eu vou entender, desde que eu tenha o coração aberto para isso. Você sabe, uma promessa antiga que foi dada para Israel, isso é em Salmo 132, o Cântico de Romagem. Aqui fala do trecho do desejo do Senhor para com seu povo. Ele retrata finalmente o resgate ou restauração do propósito dele. É um trecho um pouco longo, mas eu gostaria de ler. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvi-me dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vista-se de justiça os teus sacerdotes, e exulta os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido.
o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará um rebento da sua carne. Farei subir para os teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Esse é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois eu preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação o seu sacerdote, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Esse para sempre é o lugar do meu repouso. Ali habitarei, pois o preferi. Esse é o desejo, Senhor, é habitar no meio de nós. Como Ele vai habitar se a gente está lá brigando, gritando um com o outro, emburrado? Por isso, Ele precisava ter o príncipe da paz. Precisa ter um príncipe com sabedoria. Por isso Ele nos quer dar a sabedoria para nós vivermos segundo o seu coração. E assim Ele pode restaurar o seu propósito e nós, no corpo, na igreja. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos que nós tivemos. Nós desejamos que o Senhor revele para o nosso coração aquilo que tu queres. O teu desejo é habitar no meio de nós e fazer daqui uma morada. Senhor, o Senhor quer construir essa morada. Se dá a tua vontade que nós sejamos essas pedras vivas para essa construção. Que assim faça. Se o seu desejo é nós quebrar, usar a pena para encostar outras pedras, também estamos dispostos nas tuas mãos. Que tu possas realmente restaurar os seus desígnios, a tua vontade original para nossas vidas, para que a compreendamos. Oh Pai, obrigado pela vida desses teus gigantes que tiveram antes da gente. Obrigado pela vida da Ruth, da Ana, do Samuel, do Davi e do Salomão. Venha nos ensinar para andar nas suas veredas. Venha guardar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Que possamos prezá-lo e guardar para nossas vidas. Fique então conosco. Guarde-nos e dirija então nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.